Obrigado, queridos. Muito bem, nós estamos hoje, nesta noite, nesse momento, que você também está nos acompanhando, para trazer uma palavra do Espírito de Deus para a sua vida, trazendo esperança, confiança, trazendo para a sua vida algo novo. Nós vivemos em novidade de vida. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante de um banquete. E o banquete será servido que você possa desfrutar de algo novo nessa noite, em nome de Jesus. Muito bem, o tema é o favor de Deus que eu quero ministrar contigo nessa noite. Nós precisamos reconhecer o favor de Deus em nós. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não entendemos o quanto é poderoso reconhecermos o favor imerecido de Deus. Primeiro porque Jesus se entregou em nosso lugar, ou seja, o favor imerecido. Essa é a graça graciosa de Deus, de se entregar por nós. Nos amou ao ponto de se entregar. Isso é favor de Deus por cada um de nós. Essa é a essência da vida, reconhecemos a Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Isso, quando eu reconheço isso, que eu vivo intensamente isso, eu estou reconhecendo o favor de Deus, o favor gracioso de Deus em nossas vidas. Então, as ações, as atitudes, aquilo que abre portas em nossas vidas, nós reconhecemos, precisamos reconhecer o favor de Deus. Muitas vezes lá fora nós chamamos de sorte, mas no reino de Deus é o seu favor. E a sorte de vez em quando ela passa, o favor de Deus dura para sempre. Porque o favor de Deus vai estabelecer promessas de Deus em nossa vida. O favor de Deus fez com que o povo andasse pelo deserto 40 anos. Não são 40 dias, não são 4 meses, não são 4 anos, são 40 anos. E que o favor de Deus foi escancarado sobre aquele povo, que Deus supriu tudo quanto eles necessitavam. Favor de Deus. Mas a gente sabe que aquela multidão de pessoas não expressaram a gratidão, não reconheceram o favor de Deus. Uma das coisas terríveis no homem é a ingratidão, querido. A falta de gratidão. E nós aprendemos com aquele povo. Nós olhamos para a Bíblia, a história nos mostra como a ingratidão pode nos roubar a promessa de Deus. A ingratidão daquele povo roubou a promessa que Deus tinha para eles. Você imagina em milhares de pessoas, daquela geração que saiu do Egito, apenas 2 homens, Josué e Caleb, puderam expressar a gratidão a Deus, o favor de Deus para que pudesse alcançar a promessa. Então lembre-se disso, uma das coisas muito poderosas na vida é a expressão de gratidão. As pessoas que são mais gratas são pessoas muito mais felizes. As pessoas que têm gratidão nelas, elas são muito felizes, elas são plenas. Elas conseguem encarar os desafios que eles virão, os dias maus virão, mas conseguem encarar de uma forma onde nada rouba dele a gratidão. Isso é poderoso, amém, gente? Então, o favor, aquele que Deus ama, Ele dá enquanto dorme. Tem um salmo poderoso sobre isso, e que eu não acredito que tenha falado aqui já, mas talvez você não tenha ouvido, ou você que está nos assistindo. Mas logo que eu casei, eu comecei, então, a minha mulher começou a ver algumas reações minhas que assustou ela. Nós não tínhamos dormido junto ainda, né? Amém? E aí eu comecei a arrancar o lençol da cama. E aquele lençol que tem aquele elástico. E eu rolava muito na cama, falava assim, você fala à noite, você rola para lá e para cá. Impressionante, a atividade sua noite é intensa. E realmente, estava começando a vida, querendo conquistar um monte de coisa, uma série de desafios,
descobrindo muitas coisas, e aquilo, a ansiedade em mim era muito alto, nível de ansiedade muito alto. Então, eu sempre estava pensando no dia seguinte, e não vivia aquele dia com intensidade. Aí, então, eu ficava a noite toda remoendo, lutando com o dia que estava por vir. E quando eu vi esse texto, quando eu entendi que Deus prepara um novo dia para os seus filhos enquanto eles dormem, eu falei, uau! Mas sabe aquele negócio? Eu tomei posse para mim. Sabe aquela palavra que você vem? Manuel, peguei para mim. Então, querido, meu nível de ansiedade foi no mínimo, o mínimo de ansiedade, porque eu sempre estava pautado nessa chave, crendo exatamente nesse texto. Aquele que Deus ama, dá enquanto ele dorme. Quem crê nisso? Eu profetizo na sua vida. Se você tem um nível de ansiedade muito alto, tem roubado o seu sono, né? Você que tem tido insônia, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar enquanto você dorme. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Toma posse, querido. Foi poderoso na minha vida isso, né? E até hoje, porque às vezes as coisas começam, né, a tanto compromisso, a tantas coisas, a tantos desafios, né, e meu Deus, e aí eu falo, opa, não, aqui não. Até porque 1 Pedro também diz que devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Eu falei, olha o favor de Deus. Olha o favor de Deus. Ele diz, lance toda a ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós. Espera lá, isso é uma promessa, além de um favor, é uma promessa de Deus. Tome posse em nome de Jesus. Então comece a declarar alguns versículos que são chave na nossa vida. Chave, eu não canso de me dizer para mim mesmo e te digo, querido, você precisa usar alguns versículos que são chave para a sua vida. Esse é um, esses dois são versículos chaves, que eu tenho declarado constantemente. Se em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, eu quero para mim. Porque eu amo a Deus e estou lutando para viver o propósito que Ele tem na minha vida. Tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Porque a palavra de Deus é promessa de Deus, é favor de Deus. Amém, gente? Amém. Quem crê nisso? E tantos outros versículos que eu tenho usado diariamente na minha vida, posso falar depois os outros para você, mas trazendo por favor de Deus que nós estamos falando, né? Olha que interessante, o favor de Deus vai te levar em lugar que você não consegue ir sozinho. Há coisas que nós temos capacidade e habilidade para fazer, mas o favor de Deus, Ele leva você em lugares que você não consegue ir sozinho, ou mesmo fazer sozinho. E assim então nós começamos a olhar, né, e ver o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, porque tem nos dado livramento de coisas que nós nem imaginamos. Deus tem cuidado de nós. Da onde você saiu e onde você está hoje? Usando aqui a figura da minha esposa, ela sempre faz isso, né? Onde você está, né? É onde você deve estar, né? Inclusive, eu peço oração para ela, por favor. Ela passou muito mal o dia, mal-estar, baixou pressão, ficou na cama, mas está curada em nome de Jesus. Amém. Está repousando, né? Então, querido, em nome de Jesus, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos reconhecer o grande amor de Deus. Quem ama, estabelece o favor. Esse é o nosso Deus. Então, entenda isso. Olhe, né, para tantos homens, né, como um deles que eu me lembrei ali, Moisés. Moisés está há 40 anos fora do Egito, uma geração ali que já ele não fazia parte daquela geração, né, como diz o bispo na sexta-feira, mas ele tem um encontro com Deus, e Deus então se manifesta naquela sarça, e dá a ele uma palavra, e dá a ele uma missão, e ele tenta fugir de todas as maneiras.
E quando ele decide, ele assume, nós podemos ver o favor de Deus na vida de Moisés. Imagine um homem, querido, sendo usado para libertar milhares de pessoas e conduzi-las pelo deserto 40 anos. O libertador Moisés, que representa Jesus hoje, mas foi um homem realmente que viu o favor de Deus escancarado diante dele. Pensa num homem que viu o favor de Deus se manifestar na vida dele e na vida daquele povo. Coisa linda e maravilhosa. Então, o favor de Deus é fruto de posicionamento. Digo, o favor de Deus é fruto do meu posicionamento. Essa palavra que eu espero que você guarde ela hoje. Que o favor de Deus está baseado no meu posicionamento, eu me posicionar para receber o favor de Deus. Eu preciso estar posicionado para que Deus se manifeste na minha vida. Deus se não manifesta de qualquer maneira. Deus com princípios estabelecidos. Para isso eu preciso me posicionar, amém? E o seu posicionamento vai liberar o favor de Deus na sua vida. O ambiente de fé, libera o favor de Deus nas nossas vidas. Que ambiente que nós temos guardado, que ambiente nós temos promovido para que manifeste em nós o favor de Deus. Querido, voltando, eu fiquei emocionado com a minha esposa, lembrando dela. Hoje é dia dos namorados. Eu vou chegar aí. Mas o posicionamento, aonde você está, aonde você quer chegar. Olha, às vezes, não sei se você já viveu assim algum dia, Manuel, mas sabe aquele negócio? Puxa, uau, o que Deus está fazendo? Meu Deus, olha onde eu estou, olha a oportunidade que Deus me deu, olha o que eu consegui, meu Deus, gratidão, Pai. Eu não sei se você tem vivido isso ou pensado nisso. Puxa, olha o quanto Deus tem me agraciado, o quanto Deus tem me abençoado. Talvez muitas vezes nós estamos querendo alcançar alguma coisa, estamos tão focados naquilo que nós queremos alcançar, esquecemos daquilo que nós já alcançamos. E é isso, essa ansiedade pelo que está por vir, rouba de nós a gratidão a Deus. E impede o favor de Deus em nós, querido. Quantas coisas que Deus já fez, Deus continuará fazendo, mas à medida que Ele vai fazer, na proporção que você está grato àquilo que Ele já fez. Quem pode dizer amém? Amém. Assim funciona o mundo espiritual. Então, o ambiente de fé libera o favor de Deus. O posicionamento que você tem gera fé e promove o favor de Deus. Quantas experiências nós podemos ver da Bíblia, Nós poderíamos falar muitas experiências, vou citar algumas, mas se nós olharmos para a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, não é isso? Foi 16 anos de uma luta intensa, fazendo de tudo para ser curada, mas quando ela entendeu que Jesus estava naquele lugar, quando ela entende, eu vou dar um passo de fé, quando ela se posicionou, Jesus curou. Então recebeu o favor de Deus porque ela tomou uma posição, ela tomou uma decisão, ela fez a melhor escolha. Eu preciso me encontrar com Jesus. Se nós olharmos, querido, para Zaqueu, eu falei no outro culto de Zaqueu, um homem que tinha uma vida abastada, um homem de muitas posses, mas ele tinha um vazio dentro dele. Tinha uma lacuna dentro dele, algo que ele não conseguia preencher com as suas riquezas. Um homem de muitas posses, mas vazio. E por que eu digo isso? Pela atitude que ele tomou. Ele ouviu falar de Jesus, ele ficou impactado com quem era Jesus, e aquilo despertou curiosidade. E aquele mover dos testemunhos que ele deve ter ouvido, começou a gerar fé no coração daquele homem. Ele falou, eu preciso encontrar com esse Jesus. Eu preciso encontrar, eu preciso ver esse homem. Aquele homem tomou uma posição que poucos tomariam na posição que ele era na sociedade.
se coloca, não é isso? Numa árvore, em cima de uma árvore, né? Uma posição, muitas vezes, que nós não queremos tomar. Mas eu não posso me expor. Eu não posso, porque... Ei, aquele cara, ele entendeu, eu vou me posicionar diante de Jesus. E Jesus, não é isso? Olha para ele, vou na sua casa ainda hoje, e assim Jesus foi. Jesus chega naquela casa e diz, a salvação chegou neste lugar. Favor de Deus, o favor de Deus, o favor de Deus, querido, estabelecido na vida daquele homem, porque ele estava se posicionando. Você consegue entender isso? Então, o posicionamento daquele homem estabeleceu o favor de Deus na vida dele. Entenda isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter uma fé ativa, né? Uma fé com entendimento, vivendo a realidade, alcançar o favor de Deus, reconhecer o favor de Deus, né? E parar, muitas vezes, de olhar para nós mesmos, né? E olharmos a nossa dor, a nossa fragilidade, né? As nossas faltas, aquilo que eu ainda não tenho, sem reconhecer aquilo que Deus já me deu. Há uma necessidade nossa de entender isso, para que a janela dos céus continue aberta sobre nossas vidas. O bispo citou aqui também, eu amo aquele texto, Efésios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo começa a estabelecer, olha, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus nos abençoou querido, com o seu favor nas regiões celestiais. Ou seja, Ele já nos abençoou. Isso é uma palavra no passado. Ou seja, já está pronto, já está feito. Mas muitas vezes, a nossa incredulidade, a nossa dúvida, nosso medo, insegurança, ansiedade, tira de nós a gratidão a Deus por tudo que Ele é, e por tudo que Ele fez, e porque Ele fará nas nossas vidas. Alguém está entendendo ou não? Enfim, nós olhamos para José, Gênesis 39 até o 42, praticamente, mostra a trajetória de José, a trajetória também de Daniel, homens que foram forjados, homens que foram para o deserto da alma, da solidão, longe da família, longe de todos, em terra estranha, foram escravos, homens que foram de uma forma onde foram agredidos na alma, no coração, homens arrancados das suas famílias. Isso tudo trouxe dores, trouxe traumas. E de 10 pessoas que a gente faz um discipulado, que a gente faz um DI, que a gente está disposto a cuidar, ajudar, de 10, 9, o problema está na alma, querido. Conversávamos hoje lá no almoço, né? O problema está na alma. Há uma necessidade muito grande de nós entendermos e buscarmos ajuda. E olhamos para José e Daniel, e foram homens que venceram tudo isso. Homens que tinham gratidão dentro deles, isso fez toda a diferença. Quando ele vai para a casa de Potifar, ele vai como escravo, ele começa então a ser mordomo, a Bíblia diz que Potifar viu graça nesse homem, e começou a prosperar a casa desse cara. Ele vai para a cadeia injustamente, e a Bíblia diz que ele prospera, a prosperidade era sobre ele. Sabe por quê? Porque era um homem que tinha gratidão dentro dele, embora vivendo dias tão difíceis, mas um homem, querido, que tinha o favor de Deus na vida dele. Não diferente de Daniel, e que vai numa condição tão difícil, mas que se destaca entre tantos. Sabe por quê? Porque não há um espírito nele de murmurador, e sim um espírito dele de mansidão, de domínio próprio, de equilíbrio. Um homem cheio do Espírito Santo, e que embora tudo cooperando para o seu mal, até mesmo quando ele
não abre mão de orar todos os dias a Deus, 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, declarando a restituição de Jerusalém, do seu povo, e é um decreto que não adoraria outro Deus, e ele mantém-se firme. Isso foi lançado na cova dos leões, e ali vimos mais uma vez o favor de Deus na vida daquele homem. Coisa tremenda, querido. O favor de Deus é sobre a sua vida, amém? Mas tudo depende da nossa posição. Tudo depende da nossa posição. Tem um texto que eu estava estudando hoje, vendo alguns textos, né? Não vou conseguir colocar todos, mas Provérbios 18, 22, ele diz: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, algumas versões, encontrou o favor de Deus. Está aqui, ó. Aqui também essa versão benevolência, mas tem a outra que fala do favor de Deus. Que coisa linda. Abrindo um parênteses, né? Comemorando o dia dos namorados, coisa linda, né? Você já fez um coraçãozinho para sua esposa hoje? I love you. Mas eu quero dizer isso. Ai, Cristina, receba. Você entende que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, os namorados não fiquem tristes comigo, né? Mas, querido, o dia dos namorados é para os casados, a nossa eterna namorada. Porque quem pode desfrutar de um namoro saudável, sadio, somos nós casados. Até porque a Bíblia não fala de namoro. Nossa, que silêncio. Mas acelera esse negócio aí. Esses dias veio um casal, nós estamos programando, já estamos juntos há um tempo, programando. Um casal ano que vem. Eu falei, o quê, meu filho? Ei, para com isso, casa logo, rapaz. Então, gente, olha que lindo que é isso, o favor de Deus para aquele que encontra uma mulher, acha uma coisa boa. Diga para sua esposa, eita coisa boa que Deus me deu, hein? Aleluia. Coisa boa, coisa boa. O namorado não pode falar isso. O namorado não pode falar, porque Deus não te deu ainda. Como é que você vai dizer para ele? Vai saber. Então, você entendeu o que diz os namorados? É para nós. Amém, Talhar? Meu querido Talhar, abençoado. É isso, querido. Amém, jovens? Amém. Desculpa, mas é isso. Então, Deus une propósitos. Então, nesse negócio, namora 10 anos, namora 5 anos. Não, querido, por favor, casa. Casa. Faça uma aliança. Como é bom ter uma aliança. Como é maravilhoso. Favor de Deus na sua vida. Quando Deus te dá uma esposa, te dá um tesouro. Isso é favor de Deus. Deus não está te dando um tesouro para qualquer um. Favor de Deus. Favor de Deus. Então olha para sua esposa de novo e fala, você é o meu tesouro. A minha não está aqui, não tem de falar. Tesouro. Marca um ponto aí, meu filho. Voltando aqui, né, gente? Um coração grato atrai o favor de Deus. Diga, um coração grato atrai o favor de Deus. É isso, é isso. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos reconhecer isso. Isso através do Espírito Santo que vai nos revelando e vai nos mostrando todas as coisas. Queridos, é importante quando nós olhamos para Lucas capítulo 17, um outro texto que eu quero mencionar, mas aquela passagem, Jesus se aproxima, né, de Samaria, da Galileia, e ali 10 leprosos saíram ao encontro dele e suplicaram, né? Viram Jesus, reconheceram quem ele era, mestre, tenha compaixão de nós. E esses leprosos queriam ser curados, queriam ser limpos daquela condição. Sim, né? Queriam estar no meio das pessoas porque eles eram rejeitados, não é isso? Então, a lepra, né, uma doença impura. Jesus acolhe aqueles homens, como acolhe a impureza, né, do homem, o pecado do homem, como ele quer nos limpar,
quer nos guardar, quer nos proteger, aquele que traz um coração voltado para Deus, Deus se volta para ele, querido. Então, um coração voltado para Deus, uma mente renovada no Espírito de Deus, isso faz toda a diferença na nossa vida. E aí nós vamos entender o que é o favor de Deus e vamos reconhecer através da gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. E a Bíblia diz que aqueles 10 leprosos, eles então receberam, Jesus disse, vá até os sacerdotes e diga o que aconteceu. E no caminho foram curados. Mas a Bíblia diz que só um deles voltou, de 10, um voltou, não é isso? E este que volta nem judeu era samaritano. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele chega, a expressão de gratidão dele foi em voz alta, a Bíblia diz. Ele gritou, Então, o coração voltado no entusiasmo daquilo de reconhecer aquilo que Deus fez, reconhecendo o favor de Deus. Às vezes nós estamos achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Porque Deus não faz, Deus não abençoa, Deus não sei o quê. Olha o que eu estou vivendo, olha que situação. Deus não é obrigado a fazer nada. Até porque Ele já fez. Eu não estou preparado para receber. Essa é a grande questão. Porque nós estamos sempre preocupados porque Deus ainda não fez. Não, Deus já fez. Nós que não estamos prontos para receber aquilo que Deus já fez. Por quê? Em grande maioria porque nós não reconhecemos o favor de Deus. Aquilo que Deus está fazendo, a gente não reconhece. Nós estamos sempre querendo aquilo que nós queremos que Deus faça. Não, querido. Primeiro aquilo que Deus já fez na nossa vida. Isso é expressão de gratidão, amém? E muitas vezes nós somos, sim, mal agradecidos, né? Meu Deus, passamos parte do tempo reclamando, murmurando. E pior, às vezes até falando mal dos outros, falando da vida dos outros, julgando os outros. Isso eu tenho certeza que não acontece aqui, mas acontece em algum lugar por aí. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, muito cuidado. A murmuração que aquele povo hebreu estabeleceu no deserto, mostra o quanto eles foram derrotados, morreram no deserto. Tamanha ingratidão, murmuração, julgando as ações de Deus, julgando as ações de Moisés. Cuidado para nós não entrarmos nessa seara aí, querido. Cuidado para não sermos como esse povo. Nós não somos aquele povo no deserto, amém? Então, querido, a expressão de gratidão, um coração agradecido. Sabe aquele negócio? Sempre expressar a gratidão a Deus, onde estivermos, sermos gratos a Deus. As pessoas verem um testemunho em nós, quando a Bíblia diz em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sermos testemunhas dele, é assim, a testemunha é aquela que tem gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que eu sou, porque Ele fez. É assim que as coisas são. O mundo espiritual, assim funciona. E nós olhamos para o Mestre, para Jesus, e podemos ver quanta expressão dele de gratidão a Deus em tudo que ele fazia. Jesus, todas as vezes, de uma forma especial, quando ele alimenta milhões de pessoas com 2 peixes e 5 pães, lembra daquilo? Ele levanta aquilo e expressa gratidão. Gratidão, Deus, gratidão pelo aquilo que o Senhor deu, gratidão por quem o Senhor é. Quando ele ressuscita Lázaro, ele expressa gratidão. Deus mostra para esse povo quem o Senhor é, para que eles creiam no Senhor. Graças te dou, por isso. Gratidão. A gratidão expressada por ele, estabeleceu o favor de Deus sobre aquele povo. E não é diferente hoje, querido. Amém, gente? Amém. Então, como nós precisamos expressar isso? Todos os dias, a cada momento, em pequenos detalhes. E sabe, às vezes, nós não somos gratos a Deus e nós não expressamos o favor de Deus porque nós não conseguimos fazer isso entre nós. Quem sabe eu precise agradecer mais a minha esposa por tudo que ela faz por mim. Quem sabe talvez a esposa precise agradecer ao marido por tudo que ele faz. Nas horas difíceis, na hora que nós estamos numa batalha, às vezes, do relacionamento, é hora de a gente olhar e ver
o quanto a minha esposa, o meu marido, ele tem de valor, o quanto ele é importante para mim, o quanto ele tem me apoiado, o quanto ele me ajuda, me serve, cada um dentro dos seus limites. Mas se eu não consigo expressar minha gratidão a quem está do meu lado, como eu vou expressar a Deus? Querido, não é verdadeiro. Não é verdadeiro se eu não conseguir enxergar no semelhante o favor de Deus. Se eu não expressar o favor de Deus através da minha vida, do meu comportamento, das minhas atitudes, como que eu vou reconhecer o favor de Deus em mim? Se o povo hebreu não estava reconhecendo o favor de Deus naquilo que Deus estava fazendo, movendo os céus na terra, é porque não reconheceram a vida de Moisés, o quanto aquele homem estava lutando por uma causa, em salvar aquele povo e levá-los para a terra da promessa. Se não tinham gratidão a Moisés, menos a Deus. Isso é para nós, querido. Quem sabe para você hoje, comece a agradecer a sua esposa. Nós, homens, acredito até que mais do que as mulheres, porque hoje as mulheres elas têm mais que uma atividade, As mulheres hoje são ativas demais. Isso, elas fazem mais que o combinado, Então nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Obrigado, querida, por isso, por aquilo e tal. Ajudar as esposas, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade de ajudar as coisas de casa, sabe essas coisas, as tarefas domésticas. É uma luta para mim, mas eu estou lutando. E quando ela não está bem, como hoje e tal, eu vou chegar lá, vou lavar as louças, vou deixar tudo pronto. Vai ser, eu vou ter que lembrar de tudo que ela faz para mim me conseguir lavar aquela raio daquela louça. Eu vou ter que lembrar das coisas boas para me conseguir lavar aquela louça, você está entendendo? Não? Talvez não é limite para você, mas é para mim, você está entendendo? Eu combinei de tirar o lixo, pensa que eu odeio tirar o lixo. Aquele cheiro, Então, 2 vezes por semana tem que tirar o lixo. Tirar o lixo, cara, tirar o lixo. Eu vou lá amarrar a boca daquele saco lá, grato à minha esposa. Está entendendo? Só assim eu vou começar a desenvolver o favor de Deus. Viver o favor de Deus. Desfrutar do favor de Deus. Quem está entendendo? Então, quando nós diminuímos, tiramos de nós o orgulho, a autossuficiência e vivemos a humildade diante de Deus, diante das pessoas, glorificarmos a Deus, pedimos perdão a Deus, pedir que Deus renove nossas vidas. Uma outra coisa muito forte que nos impede, muitas vezes, de desfrutar de tudo isso, é a dificuldade de liberar o perdão. A falta de perdão gera ingratidão em nós. Nós passamos a ser pessoas amargas, duras, difíceis. E assim impede eu reconhecer o favor grandioso de Deus na minha vida. Esteja atento a isso, querido, em nome de Jesus. Não permita que nada venha roubar de Deus aquilo que Ele tem na sua vida. Eu creio nisso, você crê? E ele diz aqui: eu te louvo, Senhor, meu Deus, o meu Salvador, porque na minha vida realiza maravilhas, ao salmista dizendo. Ao teu nome o louvor, a ação de graça, o teu nome bendigo e engrandeço eternamente, porque na minha vida o Senhor realiza maravilhas a cada dia. Favor de Deus. Salmista sempre expressando não só um coração no altar, sabe aquele coração no altar, mas também expressando a gratidão a Deus, declarando e reconhecendo o favor de Deus na sua vida. Gostaria que você então fechasse seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu queria que você fizesse um exercício agora, você e o Espírito Santo. Faça um exercício de gratidão agora. Aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Ele já te deu. Não deixe um pouco agora tudo aquilo que você quer, que você está buscando. Não, agora
Comece a agradecer aquilo que Ele já deu. Obrigado, Deus, pela minha esposa, embora a gente está vivendo dias difíceis. Mas obrigado, Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. Embora eu estou buscando outro trabalho, embora eu não estou satisfeito, mas gratidão, Deus, pelo trabalho. Oh, Deus, embora a minha casa não é a casa que eu quero, mas gratidão pela casa que eu moro. Embora, Deus, eu estou com uma dificuldade, mas gratidão por aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, embora eu estou insatisfeito com algumas coisas, mas graças te dou, Pai. Graças eu te dou. O favor do Senhor na minha vida. Obrigado, Senhor. Comece a expressar o favor de Deus na sua vida, querido. Em nome de Jesus, reconheça o favor de Deus. Abra o seu coração para que o favor de Deus possa te invadir. Reconheça a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Deus quer fazer mais e mais e mais, mas a gratidão é uma chave poderosa para que o favor de Deus estabeleça na sua vida. Assim eu quero declarar para você que está aí nos assistindo, que Deus te abençoe poderosamente, guarde a sua casa e que o favor de Deus te alcance em nome de Jesus. Você que está aqui, expresse isso, mesmo assentado, expresse o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Reconheça o favor de Deus, graças a Ele pelo favor. Aleluia, aleluia.